nossos internautas, saudações e bem-vindos a Angola. O mundo celebra a 1 de junho, o Dia Internacional da Criança, há toda uma necessidade de olharmos para a atual situação da criança em Angola. Para isso, neste espaço de debate, vamos à conversa com a diretora-geral adjunta do Instituto Nacional da Criança, INACA, doutora Elisa Gurgel. Saudações e bem-vinda a Angola. Saudações aos internautas e muito obrigada, muito convite. E temos, de igual modo, o sociólogo João Sassando. As nossas saudações e, de igual modo, bem-vindo a Angola. Muito obrigado e saudações a Angola e mundo. Nesse espaço de debate, na presente edição, vamos então olhar um bocadinho sobre aquilo que é a atual situação da criança em Angola. Começamos então por si, doutora Elisa. Os casos, a crescente de casos de fuga paternidade em Angola ainda continua a ser uma dor de cabeça para o INAC. Pode falar-nos em números? Mais uma vez, saudações, quero desde já, queremos, enquanto Instituto Nacional da Criança, felicitar a todas as crianças pela passagem de mais um dia. Eu tenho dito, enquanto ator social, que os dias da criança devem ser todos os dias, né? Porque todos os dias elas precisam de carinho, de afeto, de proteção, de dedicação, de acompanhamento, de orientação. Dizer que, infelizmente, os números são cada vez preocupantes, tendo em conta o número de adultos e mesmo crianças que recorrem ao Instituto Nacional da Criança dizendo: o meu pai, não conheço o meu pai. Estamos a falar de uma criança, também aquela criança que aparece dizendo: eu gostaria de ter o nome do meu pai e este pai diz que não quer assumir a responsabilidade paternal. E temos casos de prestação de alimentos, porque uma coisa é fugir à responsabilidade paternal, o pai que pode registra a criança, mas não presta alimentos. E outra que quando, na fase de conhecimento, a mãe, a companheira, amiga, ou a presumível mãe de gestante, e o pai não quer assumir nenhuma das responsabilidades. Estamos a falar daquele que é mesmo a fuga paternidade. E nós, no período de janeiro a abril deste ano, estamos a falar num universo de 6.403 casos de fuga paternidade. De abril, de janeiro a abril de 2024. 6.403 casos de fuga paternidade. Quando estamos a falar desses 6.403 casos, imagina uma mãe que vai ao INAC, não só a nível do INAC Central, mas a nível dos serviços provinciais do INAC de Cabinda ou Cunene, e diz que, olha, eu tenho 6 filhos e o meu pai de filhos não quer assumir. O INAC tem levado alguma campanha junto das famílias, das comunidades? Por isso mesmo, para poder elucidar as pessoas, para depois dizer o que é que o INAC tem feito. Independentemente de ser esta instituição que advoca e pauta pela proteção e promoção dos direitos da criança. Como é que nós queremos que as crianças tenham direito? É necessário que elas conheçam os seus direitos, desde o primeiro direito ao nome, que lhe dá o direito a ser um cidadão angolano, que é o primeiro ato de cidadania para um cidadão. Então é necessário que nós partimos para a sociedade. Primeiro, a interação que deve existir com os demais departamentos ministeriais, as igrejas, que é um grande parceiro do Estado, as ONGs e associações, no sentido de todos nós partirmos. Então realizamos, sim, palestras na comunidade, nas igrejas. Também realizamos nas comissões de moradores. Todo mundo sabe qual é o papel de uma comissão de morador numa determinada área de jurisdição. Trabalhamos também com as autoridades tradicionais, porque às vezes para nós é violência contra a criança quando uma criança aos 12, 13 anos é abusada ou já lhe é entregue para alguém, para ela assumir uma responsabilidade familiar. Mas para nós, enquanto INAC, enquanto Ministério da Ação Social, enquanto instituição que advoca a causa da criança, estamos a dizer de um casamento precoce, estamos a dizer de uma mãe que vai ter um filho muito cedo. 12 anos é o que nós vimos em vários locais. E nós tivemos uma campanha muito recentemente, a par das palestras que nós realizamos,
tivemos uma campanha específica onde nós falamos da violência sexual contra a criança. Porque é necessário, muitas crianças hoje renegadas pelo pai, pelos progenitores. O pai diz que não quer assumir o filho. A mãe também diz, já que o meu pai não assume, eu também vou descartar-me deste filho. Muitas crianças são vítimas de abuso sexual, quer na comunidade, quer na igreja. Em vários locais a criança é vítima de violência, pode ser violência sexual e o abuso quando é penetração. Então é necessário que a criança saiba que se alguém mexer-me nas partes íntimas, é uma violência sexual. E nós trabalhamos não só com a família, pai e mãe, mas também com as próprias crianças nas escolas, realizando palestras nas universidades para que os futuros papais saibam como lidar. Nós temos hoje adolescentes que podem atingir uma determinada faixa etária, por exemplo, até os 17 anos de idade. Para nós, e em função do nosso ordenamento jurídico, é criança. Criança, do ser humano do gênero, que ainda não completou 18 anos, ainda é criança. Pese embora alguns que tiverem situações criminais já respondem criminalmente. Mas é assim, a família está preocupada que ela deve assumir uma responsabilidade. Teve uma relação, está ali, então qual é a preocupação da família largada? É logo fazer com que a menina assuma a responsabilidade de um lar. Ela não está preparada psicologicamente, nem emocionalmente, para ser mãe, para ser esposa, para ser companheira, para ser mulher. Porque são várias situações que nós devemos ensinar. E esta é a nossa missão. Quando esta relação com a igreja, porque nós também trabalhamos com as escolas bíblicas dominicais, nas mais variadas igrejas. Nas igrejas católicas, nós trabalhamos com todo o grupo, no sentido de dizer, a criança é agora, ela não espera. E se ela não espera, ela é agora. E no Código de Superior de Interesse da Criança, é necessário que todos nós unamos-nos para a salvaguarda dos direitos da criança. Não é só em casa, porque, repara, para os internautas, que mesmo dentro de casa, naquele período que devia ser da socialização da própria criança, conhecendo quem é o meu pai e quem é a minha mãe, ela é violada, é violentada no próprio seio familiar. Só a partir dos seus direitos, o pai ou os pais estão a comer algo diferente em relação a ela. Às vezes aquele pai que a mãe prepara algo para poder ter o seu marido por perto, o seu companheiro, e é bom que passamos imagens educativas aos nossos filhos. Mas o pai pode comer algo, um bom fungo com peito alto ou qualquer coisa do gênero, e a criança às vezes comer só o arroz branco, sem nada. E existem em vários casos. A criança começa a ser logo violentada dentro de casa, de formas que nós, enquanto Instituto Nacional da Criança, para além de defender os seus direitos, também pautamos pelos ensinamentos para as nossas crianças, nas escolas, para os adultos, na igreja. Temos realizado aos finais de semana, em muitas igrejas, palestras com os mais variados temas, consequências da violência no seio da criança. Muito bem. Doutor, olhando ainda para aquilo que são, porque ouvimos cada vez mais os serviços noticiosos dos diferentes órgãos a nível do país, casos macabros de abuso sexual a menores. O que leva um adulto a violentar uma criança? Exatamente. O primeiro presidente de Angola, o saudoso Dr. António Agostinho Neto, dizia: da nossa cultura havemos de voltar. E eu penso que já está mais do que na hora de nós voltarmos à nossa cultura, aquela que iniciava quer meninas, quer rapazes para a vida. O processo de iniciação ainda existe em algumas localidades do nosso país, que era aquele processo de ensinamento, de passagem de testemunho, de valores, para orientar depois aquele rapaz, aquela menina, que sai da mucanda do EFICO, saía muito bem preparado, conhecendo qual era o seu papel social a partir de. Infelizmente, nós perdemos este valor como um valor de socialização das nossas crianças, das nossas famílias, e hoje eu penso que faz todo o sentido nós abrirmos uma discussão no país para que recuperemos aqueles valores que nos fazem bem. Aliás, eu tenho estado a defender a criação de um Ministério da Família, Educação e Cultura.
porque o Masfamo, penso que do jeito que está construído, não tem atendido às necessidades, porque não é possível existir família sem que haja educação. Como igualmente não é possível existir educação sem que haja cultura. Portanto, esse Ministério da Família, Educação e Cultura estaria encarregue de cuidar dessa questão do resgate do valor e transformar a sociedade para valores muito mais positivos e trabalhar com a família, com a escola e com a nossa cultura, e talvez o mais famoso ficaria o Ministério da Ação Social. É porque não falamos aqui, mas o censo que agora vai ser atualizado, em 2014, dizia que ainda existem alguns agregados familiares que, graças a alguma pobreza multidimensional, e, portanto, a ação social ela também seria necessária neste sentido. Respondendo à questão, eu penso que hoje nós temos um problema muito grave de saúde mental. Portanto, as pessoas vivem um stress muito profundo e também não temos o hábito de consultar o psicólogo. Portanto, pensamos que porque eu estou aqui de pé a falar, estou saudável, mas eu não conheço qual é o estado psicoemocional, portanto, a tensão arterial, portanto, não sei se é tensão alta ou tensão baixa. Portanto, este conhecimento, esta falta de conhecimento da minha condição de saúde, portanto, faz o indivíduo reagir de alguma maneira às situações do dia a dia, por um lado. Por outro lado, nós temos também no mercantilismo uma excessiva sensualização. Hoje já não é da mulher, mas da pessoa humana. Portanto, a questão sexual é muito presente nas nossas vidas, e depois este indivíduo que já não tem uma saúde mental controlada, conhecida, ele vai desenvolver parafilias. Portanto, as parafilias são aqueles desvios psicoemocionais de cariz sexual, é que o indivíduo ele sente prazer identificando um grupo específico. Pode ser as crianças, idosos, há indivíduos que identificam até objetos e, portanto, utilizam, infelizmente, este foco para a satisfação sexual. E as crianças sofrem porque são aquele grupo inocente que está vulnerável. Às vezes a mãe, o pai sai de manhã para trabalhar, deixa a criança com o primo, com o irmão mais velho, que está na internet 24 horas a ver conteúdo sexual, e depois vai querer reproduzir aquilo que ele está a ver na internet com o irmão, com a criança. O que nós precisamos é de criar na comunidade condições para, não só do conhecimento, como disse bem a doutora Elisa, mas sobretudo reforçar o sentimento de pertença dos indivíduos. Muito bem. Doutor Sassando, doutora Elisa falava aqui dos serviços falava aqui sobre a necessidade da denúncia. As famílias parece que não se servem ou seja, que não fazem uso deste serviço de denúncia anónima criado pelo INAC. Fale-nos um bocadinho, sei que vocês têm um número para a denúncia em casos de violência às crianças. Do INAC é o 15015. E para dizer que já existe uma certa cultura de denúncia, porque nós divulgamos muito o número e a comunicação social nos tem ajudado nesta vertente, para que as próprias crianças também já possam, porque só para dizer aos internautas que não são só os mais velhos que ligam, também temos crianças a ligarem, a fazerem a denúncia do que aconteceu na escola. É significativo de crianças? Sim, é significativo, sim. Pese embora algumas crianças no período da tarde utilizavam inicialmente mais para brincadeiras, porque sem saldo as pessoas podem ligar e fazerem as suas denúncias, e alguém brincava só para testar. Mas fruto de um trabalho que nós temos vindo a desenvolver, os números sim são consideráveis. Que é necessário sim mais a cultura de denúncias mesmo no seio da família. E talvez eu possa aqui dizer aos internautas que há casos que acontecem no seio da família de abuso sexual, de maus tratos, de negligência, de instrumentalização, e a própria mãe esconde, não quer denunciar o seu esposo, porque ele é o provedor.
porque ela não trabalha, sabe que ele está ali a molestar as crianças, molesta lá ela própria, mas se ela for denunciar, corre o risco de ser retirada de casa, de não ter outras condições. E então, mas aí temos muito boa gente também, para que poder situar de senhores que já abusaram crianças e as próprias esposas tiveram a dignidade como ser humano, pautando o respeito e os direitos da própria criança e delas próprias enquanto mulheres, denunciaram os maridos. Ou os esposos, ex-esposos, separaram-se, estão a contas com a justiça, já têm 10 anos de prisão, outros têm muito mais, e temos casos de pais também que abusam, que negam a responsabilidade paternal, também já estão a contas com a justiça. Certo. Sinta-se à vontade. E nesse ponto é importante chamar a atenção da necessidade da rede de apoio na comunidade. Nós temos muitos casos, que a doutora estava a mencionar bem, de pessoas que não denunciam com medo da pobreza, por causa da dependência. Se nós olharmos para sociedades como a sociedade brasileira, eles têm uma rede de apoio muito forte. Por isso é que eu chamava a atenção de individualidades na comunidade também participarem, criarem associações que vão fazer o atendimento, o acolhimento daquelas mulheres, daquelas crianças que eventualmente estejam nesta situação. Portanto, ela está dependente, mas se ela saber que existe aí uma associação, uma organização que eu posso recorrer e vai garantir minimamente o meu sustento, a minha dignidade, ela vai denunciar. Portanto, daí a necessidade de se reforçar a rede de apoio na comunidade também. Doutora Elisa, temos essa rede de apoio a nível das comunidades? Para dizer que, a par da linha 15015, que é de denúncia do Instituto Nacional da Criança, que é de todos nós, existem pontos focais, que são da polícia, ação social e saúde. Quando alguém, por exemplo, se o doutor tiver um caso a partir de Benguela ou de qualquer local do município, por exemplo, damos aqui a falar, vou procurar o município de Xinguari, né? E alguém liga para a linha 15015, automaticamente o operador da linha faz conexão com a polícia no local, lá no município de Xinguari, a ação social, caso haver a necessidade de se retirar a criança, nós, enquanto INAC, defendemos, enquanto instituição, que o lugar da criança é na família com a família. Mas se ela estiver mal, o agressor está no seio da família, automaticamente vamos ver na família alargada se tiver alguém com condições e requisitos para ficar com a criança. Caso não, a ação social toma as rédeas da situação para albergar a criança num centro ou um lar de acolhimento. Essa sobre... desculpa ter que cortá-la. Esse trabalho da ação social de retirar a guarda da criança. Vimos muitas crianças nas ruas, particularmente nos semáforos, a pedirem esmolas. Qual é o trabalho no sentido de retirar a guarda? Porque quando as mães colocam as suas crianças, e vimos isso em vários pontos, particularmente daqui da cidade capital. Nós somos do Instituto Central, na Direção Nacional, e as províncias têm responsabilidades, quer a nível, tem ação social a nível provincial e a nível das direções municipais, e no caso da municipalização da ação social, toda a responsabilidade que tem a ver com as crianças é no município. Mas mesmo assim, enquanto INAC, nós temos trabalhado, e eu acho que nós já trabalhamos, tivemos vários cenários com relação à retirada de crianças de rua, quer mesmo aqui bem próximo, quer a nível do 1º de Maio, a nível dos outros municípios, e foi uma retirada, foi uma ação municipal, provincial, mas foi em todos os municípios no mesmo momento, e que nós até ficamos depois preocupados, porque na altura em que se tomou a decisão para ir à rua em simultâneo, já as famílias não lá estavam. Parece que a informação vazou e as famílias não estavam. Mas mesmo assim voltamos a aparecer e já retiramos muitas crianças de rua e na rua que as mães levam para a mendicidade. São poucas crianças que têm um habitat na rua. O que é que acontece? Que as mães vêm, utilizam os filhos para alcançar os seus objetivos. Eu hoje não tenho o que comer, se eu levar o meu filho para a rua, o adulto vai dar de comer o meu filho, vai dar valores.
E se eu ficar no período das 5 da manhã às 6 horas, como muitas mães fazem, nós já continuamos a trabalhar e já temos conta que muitas mães saem de casa bem vestidas, e é um ponto aqui a nível local, que elas vão, né, mudam aquela vestimenta que têm e põem aquelas extremamente vulneráveis, utilizando o quê? Os filhos. Já tivemos cenários muito tristes pela manhã, e eu pensei que a criança estivesse aí a passar mal, a ter uma crise. Não era uma encenação que normalmente os adultos passam às crianças para que tocam no âmago do adulto para poder ofertar. É verdade que quer o Ministério da Ação Social já teve encontro com vários governos provinciais nesta vertente para que se dê a dignidade à própria criança. Já fizemos testes de retirar crianças no seio da família e ficarem num centro de acolhimento e tivemos cenários de pais até com uma estabilidade emocional, psicoemocional e com um trabalho que mensalmente dão até uma mesada à mãe da criança, mas aquele de imediatismo é agora e já, eu utilizo a criança. É verdade que nós estamos a trabalhar e vamos em crer que retiremos as crianças porque já está mesmo preocupante, porque a criança que está na rua também tem o agressor por perto e o agressor ensina certas situações, não só abusa, instrumentaliza, como também depois ela adquire comportamentos desviantes. Estamos sim a perder amanhã uma futura mulher com propriedades e um homem também, porque as crianças de hoje serão os grandes profissionais, homens e mulheres do amanhã. Muito bem, na realidade uma situação preocupante. Extremamente preocupante. Doutor Sassando, uma outra situação preocupante é a questão de crianças que são movidas de uma província a outra em busca de melhores condições. Ela sai da casa dos seus pais, por exemplo, vem de Malanja, olha aqui na capital a tua tia vai te colocar numa escola e chega aqui, essas crianças trabalham como domésticas em casa, uma escravatura infantil nas nossas crianças. Como é que olha para esta situação? É uma questão dramática, aliás, toca todas as famílias. E é preciso chamar a atenção que isto é crime, é quase um crime de cárcere privado, porque depois esta criança, além de ser a doméstica de casa, passa a ser aquela que tem a responsabilidade de controlar dos mais novos, portanto, toda a situação que ocorre em casa depois é aquela pessoa estranha, é a criança, de roubo. E às vezes até nós temos a cultura de acusar também estas crianças de feitiçaria, portanto, e reforça muito mais o abuso. Portanto, ela é uma pessoa estranha na nossa família. Todas estas situações negativas que estão a acontecer, esta menina que veio do interior, que veio da aldeia, que conhece feitiçaria e, portanto, essas crianças são postas numa situação de abuso muito profundo. O que nós precisamos é de trabalhar de forma coordenada. Às vezes o INAC leva uma responsabilidade que não é sua, idêntica à Polícia Nacional. Portanto, hoje quando se fala do combate à criminalidade, olha-se muito para a polícia. Mas a polícia é o fim da cadeia, portanto é preciso que outros departamentos ministeriais entrem, principalmente o MAT, o Ministério da Administração. É preciso que reforce muito mais a sua ação na comunidade por via dos governos provinciais e das administrações, porque são elas que têm a responsabilidade primária como representantes do Estado de criar as condições mínimas na comunidade para que as famílias tenham acesso aos bens, serviços, oportunidades e experiências. Quando eu dizia da rede de apoio, repare que se eu tenho esta dificuldade de verificar crianças a pedirem esmola, eu vou chamar o INAC para retirar a criança da rua, colocar num centro de acolhimento, mas não resolvi o problema. Era preciso que o Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher criasse mecanismos de regulamentar o serviço social em Angola. Infelizmente, nós não temos a cultura do assistente social, da equipa multidisciplinar que fosse trabalhar com essas famílias. Portanto, por quê? Estudar cada indivíduo, identificar a causa
e agir sobre ela, porque se o INAC retira e põe num centro, portanto, é uma prática que vai continuar. E isto mesmo temos estado a verificar há muitos anos. Portanto, reforçar o serviço social, criar equipas multidisciplinares que vão trabalhar na comunidade, com as famílias, incidir sobre as causas para que o problema seja mitigado nas suas consequências, mas erradicado nas suas causas. Muito bem. Bom, deixa-me só dar uma Sim, checa à à vontade. questão que o sociólogo levantou e muito bem levantado. Só para dizer que a nível do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, independentemente de existirem as direções da Ação Social e Equidade do Género, que dependem do governo provincial, tem as direções municipais da Ação Social, está aqui em cima o Ministério da Ação Social. E é verdade que a situação é gritante, do número de famílias extremamente com situações de vulnerabilidade. Então existem também, a nível das direções municipais da Ação Social, há distritos, administrações municipais, no sentido que fazem o cadastramento das famílias vulneráveis para poder ter um apoio. E no âmbito da vulnerabilidade da família, elas têm um apoio, quer apoio alimentar, mensalmente, não é diariamente, é mensal, e também sempre que existir, e também, a par deste apoio, também as mulheres existe aquele programa do empoderamento da mulher. Este programa que existe a nível do Ministério da Ação Social e a nível das administrações municipais para empoderar a mulher. Por isso é que muitas mulheres têm esses fogareiros, aprendem formações no âmbito da pastelaria e outros para poderem ajudar. Mas é um número gritante e é verdade que todos juntos devemos caminhar para então podermos ajudar. Então, a mulher em África tem poder, é poder. O que falta é ressignificar, porque nós sofremos um processo histórico conhecido que desconstruiu a nossa cultura e retirou o poder da mulher. Lá está, é preciso voltar à nossa cultura para que ela volte a ser ressignificada e, uma vez compreendido o seu papel, o poder que ela tem, as famílias voltarão a estar sadias, porque lá no fundo ainda existe. Eu tenho estado a dizer, nós olhamos para nossas famílias e às vezes consideramos aquele que tem mais dinheiro como o mais velho, aquele que tem voz, mas eu digo que isso é falso. Se nós olharmos de forma muito atenta em todas as famílias, tem sempre aquela mulher que é a matriarca, aquela mãe, independentemente de ter dinheiro ou não. Todo indivíduo, quando chega à presença dela, tem de demonstrar respeito, porque ela é a mulher em África que tem o poder de segurar, de salvaguardar a sociedade, a família, o espírito de todos. Portanto, se nós ressignificarmos isto, teremos meio caminho andado para ter uma sociedade muito mais transformada. Eu acredito que sim, mas ali está a grande responsabilidade da própria família alargada. Porque hoje, por hoje, eu posso ter uma criança, um adolescente ou um pré-adolescente em casa, mas se não tiver uma orientação, ele está aí, formou o seu caráter. Mas tem um meio que o rodeia, que pode influenciar negativamente no ser, no estar desta própria criança. Se a família não cuida dela, e hoje temos as mães que temos. Qual é a grande preocupação hoje? Sem ferir sensibilidade de ninguém. Nós não estamos preocupados, às vezes, em preparar bem a jovem rapariga, empoderá-la no verdadeiro sentido do saber ser, o saber estar e o saber fazer, para que ela amanhã, quando assume uma responsabilidade, ser mãe, ser esposa, tudo se aprende. Porque há quem nem sabe fazer uma papinha, há quem até... Quando eu posso ser uma mulher e eu... enquanto mulher, assumo as minhas responsabilidades de saber cuidar, de saber orientar os meus filhos e trabalhar e mostrando-lhe qual é o maior... Porque eu, para saber ser, tenho que ter os pés bem assentos na terra. Para saber estar em qualquer lugar de onde eu estiver ou de onde for, eu devo ali vincar a minha personalidade como humana, como mãe. Nós temos muitas mães de ontem, e que o doutor fez referência àquilo, temos muitas mães de ontem que até muitas viúvas separadas, que não sabiam ler nem escrever,
sem discriminação a ninguém, respeito todos, mas sabiam ler e sabiam escrever. Não sabiam ler nem escrever e conseguiram passar uma orientação e hoje temos ali os grandes doutores. Estamos nesta aldeia global em que nos encontramos, que todos nós somos formados. Todos nós somos licenciados. Mas não temos a grande preocupação, não aprendemos. Porque ontem uma mulher até, na preparação, enquanto adolescente, quer na escola feminina, tínhamos a preocupação da mulher aprender a bordar. A mulher, na altura, não ia comprar o pão sem ter um saco bordado de latão. Hoje eu vou a uma padaria com um saco de plástico. São valores até que eu, enquanto mãe, me foi passado pela minha mãe, pela minha tia. Nós estamos, esta mulher tem inversão de valores. Não houve continuidade. Porque no pedido, só estamos preocupados com as listas intermináveis. Temos uma multiculturalidade. E eu respeito a cultura do meu país, de todos, que é muito bonito. Mas também dizer que às vezes nós perigamos porque perdemos o senso de responsabilidade. É necessário ensinar. Nós às vezes queremos ser pais maravilhosos, quando devemos ter bons pais, que orienta, que ensina e que diz à criança, não vai para aqui, se passares para ali. Imagina um pai que abusa a sua filha dentro de casa, ou que abusa o seu filho. Onde é que eu vou recorrer quando sei que o que devia ser o meu protetor, o meu defensor, é a pessoa que me abusa, é a pessoa que me molesta, é a minha mãe que diz que vai para ali. Já reparou? Para termos um olhar clínico da criança e do homem do amanhã, é necessário vermos nós. Acredito que o senhor sociólogo, enquanto defensor dos aspectos sociais, está na sua residência com a sua mulher ou com os seus filhos, todos comem, tem uma mesa ali posta e todos comem à volta daquela mesa e colocando questões que se aprendem com o dia a dia dos nossos filhos. É que é chamada a responsabilidade da família. Sim, nós como é que fizemos hoje? O pai está na mesa sozinho, está a comer, mas tem o telemóvel na mão. A mãe está no cadeirão, está a comer, mas tem o telemóvel na mão. Os filhos estão ali no tapete deitados a comer, mas com o telemóvel na mão. Cada um de nós está a rir, mas não estamos a rir com ninguém. Eu não estou a rir com o meu marido, é com os meus filhos. É a tal ameaça dos ecrãs, mas essa falta de conhecimento ela é tão grave que às vezes a violência é por omissão. Portanto, se eu não passo o conhecimento, estou a cuidar para que haja um círculo vicioso na minha família de pobreza de valores. E essa questão do círculo vicioso é muito forte nas nossas famílias. Mas eu chamava a atenção também da violência por omissão no sentido da falta de pudor. Eu, como pai, como mãe, não posso permitir que a criança conheça a minha nudez. Portanto, isso está na Bíblia, mas também é cultural, é nosso. É por isso que as nossas construções, antigamente, era o quarto do pai e da mãe, se virmos nas nossas aldeias, ele é deslocado da proximidade. Portanto, e isso é muito mais profundo porque devíamos refletir até a arquitetura das nossas cidades. Hoje, o quarto do pai e da mãe parece que a parede divide com o quarto da filha, dos filhos. Portanto, a intimidade, o pudor é quase que exposto. Daí não estamos todos com esta coisa da energia sexual muito latente nas nossas mentes. Portanto, é uma reflexão muito profunda que nós devemos fazer para que a família esteja sadia. Hoje, uma filha de 15, 16 anos não pode conhecer a nudez do pai, porque depois ela fica a criar fantasias com o que ela está a acompanhar e disse bem, o ser humano aprende também por modelagem. Portanto, é preciso que o modelo seja um modelo seguro de valores que transformam. Muito bem. Doutora Elisa, olhando ainda novamente para aquilo que é o trabalho infantil, há bocadinho falávamos de crianças que são colocadas nas ruas e também de outras que são deslocadas de uma província a outra para o trabalho doméstico. Que outras formas, ou seja, melhor dizendo, quais são as piores formas de trabalho infantil que nós em Angola vivemos? Nós temos várias formas e piores formas. Imagina a exploração. Nós temos o trabalho infantil, temos a exploração do trabalho infantil. O trabalho infantil existe na Lei Geral do Trabalho, que a criança aos 14 anos
se estiver bem, já pode estar aí para aprender numa determinada empresa, não são todas, para ela aprender, e também não pode ter horas idênticas a de um adulto. E ela tem que ser liberada para ir à escola. E depois, no fim, aquelas empresas que têm os centros médicos têm que fazer uma análise nas mais variadas vertentes para saber se ela está bem ou não. Mas temos a exploração do trabalho infantil em muitas empresas. Estamos a falar em muitas fábricas que constroem blocos, né? E as crianças estão lá, muitas delas só têm direito a uma refeição. Temos crianças em fazendas e menores de idade, umas até muito pequeninas, a serem exploradas, só têm uma refeição, dormem em péssimas condições, trabalham como trabalham e às vezes ainda para um valor mísero, que nem dá para o dia a dia para elas, e elas vêm com um objetivo único: trabalhar para poder ajudar na sustentabilização das suas famílias. Por isso é que existe a nível do Estado, o Ministério da Ação Social é parte integrante, o MAPTES também, no sentido de trabalharmos. Existe o PANET, que ainda ontem sei que estiveram reunidos, para analisarem das piores formas. Primeiro, a formação, porque o que é que acontece em muitos casos? Ontem, ontem muito próximo, se essa expressão, os pais, independentemente das condições, eles iam à rua, iam às lavras, iam em qualquer sítio para trazerem lá a sustentabilização da família. A quizaca, a mandioca, o bombom e todas as outras coisas. Hoje não. Nós hoje queremos estar bem em casa e colocando os nossos filhos em situações críticas. E quem está sujeito a um trabalho infantil é como falarmos da exploração sexual. Existe o abuso sexual, existe a exploração sexual, que um adulto leva a criança, porque a criança não faz prostituição. O adulto é que leva a criança a fazer prostituição, e em piores formas. A criança pode ter 12 aninhos, como temos ali muitos focos e nós estamos a trabalhar, e no sentido de adulta ou adulto levar a criança lá e ter outras pessoas que vão abusando-a, usando-a, e a adulta é que é merecedora é que recebe os valores. Estamos a falar então da exploração sexual. E isso também está lá tipificado como um trabalho infantil. Ela está a trabalhar, está a ser explorada. Doutora Elisa, vou querer ouvi-la também mais daqui a pouco sobre o trabalho do INAC no que toca à exploração sexual das nossas crianças. Doutor Sassando, olhando ainda para as piores formas de trabalho infantil em Angola, qual é a abordagem sociológica que nos traz neste dia? Exatamente. Primeiro, chamar a atenção que o trabalho infantil é toda a atividade de exploração da criança que compromete a sua infância. E a infância, ela é biológica e social. A infância biológica tem a ver com a questão da idade, que é dos 0 aos 17 anos. Existem países que é um pouco menos do que isso. Portanto, toda atividade que compromete o desenvolvimento da criança, quer biológico, quer social, e que visa o adulto tirar proveito desta atividade, quer seja remunerada ou não, portanto, configura-se como um trabalho infantil e que é também uma forma de crime. Portanto, é preciso que as famílias compreendam. Sempre que uma criança tiver a necessidade de praticar algum tipo de trabalho, primeiro é preciso que haja anuência da família, é preciso que haja anuência das autoridades locais, é preciso comunicar para que se faça o acompanhamento, como dizia a doutora, para que ela não seja explorada na sua infância social. Sim, tem o trabalho, por exemplo, há crianças que são atores ou atrizes, que participam em filmes, em peças teatrais da comunidade, podem ser remuneradas ou não, mas que o acompanhamento deve ser feito. Depois, a família. Portanto, há pessoas que pensam, porque têm a criança sob sua responsabilidade,
Portanto, ela tem que lavar a louça, ela tem que limpar a casa, ela tem que fazer todo o trabalho e os adultos ficam todos sentadinhos. Portanto, isto também configura-se como um abuso, um trabalho infantil que deve ser combatido. Depois, na sociedade, o que nós vemos é uma falta de fiscalização também, até certo ponto, porque existem empresas que até são reconhecidas que aproveitam-se daquelas crianças que estão vulneráveis, que vão buscar no interior do país, na Huila, no Cunene, no Huambo e outras províncias, e trazem-nas para Luanda e ficam, como dissemos atrás, nas famílias, aqui nas empresas, sob cárcere privado, numa condição de escravos, a produzirem blocos, empresas que fazem a transformação de madeira, e aqui a responsabilidade mesmo, aqui sim, do INAC, da Polícia Nacional, da ANIESA, que faz a supervisão das entidades comerciais para verem como é que está a questão do capital humano. Portanto, verificar, fazer visitas periódicas, equipas de assistência social, com sociólogos, psicólogos, economistas, indivíduos entendidos na matéria do trabalho infantil que estão a fazer aprofundamento nos estudos nessa área para que se verifique a eventualidade de estar a ser violados os direitos das nossas crianças no nosso território, porque também isto depois parece que é aquela criança, é aquela família que está a ser abusada, mas no fim da cadeia é um abuso ao povo angolano, é um abuso ao nosso país, porque se nós formos para a Europa, para outros países, estas mesmas empresas respeitam a legislação, respeitam os cidadãos. Portanto, não podemos admitir que eles venham para cá e abusem dos nossos concidadãos. Portanto, reforçar a fiscalização, reforçar a informação sobre os direitos, principalmente no interior do país. Aqui sim, já existe alguma informação a circular, mas é preciso que as equipas, os parceiros, reforcem as campanhas lá no interior, onde não existe tanta internet, tanta informação, para que elas estejam seguras, porque a primeira segurança é o conhecimento. Muito bem. Doutora Elisa, neste reforço da informação a nível das comunidades, a nível do país, as línguas nacionais têm a sua prevalência. O INAC também é assistido neste sentido, dentro do trabalho que faz junto das comunidades? Bem, nós estamos, porque quer a nível dos serviços provinciais, o próprio chefe de serviço ou os outros membros têm o domínio da língua materna lá da região. Língua local. A língua local, obrigada, sociólogo, da língua local. E de formas que ajudam muito. E nós também temos alguns documentos, vou aqui falar concretamente dos 11 compromissos em línguas nacionais. E para permitir esse trabalho, é preciso trabalharmos mais, é verdade, reconhecemos isso. Existem formações a nível das províncias, a nível dos municípios, do trabalho que o PANET, que é o Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, está o Ministério da Ação Social, está o INAC, está o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho, no sentido de todos juntos trabalharmos, porque temos que erradicar o trabalho infantil, porque estamos a pôr em perigo muitas crianças. Há crianças hoje, independentemente dos comportamentos desviantes que adquirem nestes locais, que já não querem ir à escola. Nós estamos a perigar o seu próprio desenvolvimento, porque quem se habitua muito cedo a ter um valor monetário, ele diz, bem, se eu trabalho, não vou continuar a ir para o mercado, para a escola, mas nós estamos a preparar. Então, esta grande necessidade de chamarmos a responsabilidade dos municípios, é aqui também poder situar aos internautas que nós estamos a trabalhar à luz dos 11 compromissos, estamos a trabalhar no município amigo da criança. O que é isso, o município amigo da criança? É aquele município que tudo faz para o bem-estar da criança. Que existe a escola amiga da criança, o hospital amigo da criança,
a escola, a esquadra, tudo isso. E já temos até uma das províncias com esse trabalho muito bonito a fazer, então muitos já concorreram. E este município amigo da criança é que não teremos crianças fora do sistema de ensino. As crianças, todas elas registradas, ou a maior parte registradas, ainda que os pais não tiverem a identificação, que se passa o registro depois dos pais. Até porque hoje nós temos muita criança fora do sistema de ensino, não é porque não tem uma escola para ir, é porque não tem uma identificação. O pai não tem documento, a mãe também não tem. Logo a criança também deixa de ser registrada e nem sequer os pais preocupam-se em levar, tão somente fazer o registro da criança quando eles regularizarem a sua situação, depois então se faz o averbamento. O município amigo da criança, sim, se faz favor. Eu penso que nós devíamos trabalhar nas oficinas comunitárias, porque se nós vamos para outras geografias, durante o dia a pessoa não vê crianças na rua. Sim, o Estado tem uma certa dificuldade de albergar todas as crianças nas instituições escolares. É preciso que outros atores entrem. Portanto, se abra a possibilidade de, sim, eu estou no município, este ano tenho os dados estatísticos, tenho 2 milhões de crianças fora do sistema de ensino. Portanto, eu vou fazer todo um trabalho para que estas crianças estejam nas oficinas privadas. Podem não estar a aprender ainda a matéria que está no currículo formal, mas vão aprender ofícios para a vida. Portanto, podem aprender aí o balé, a capoeira, artes e ofícios, vão aprender a bordar, vão aprender a fazer alguns trabalhos próprios da sua infância para que se retire a criança da rua, a criança do risco a que ela está exposta estando na rua. Eu penso que o INAC, o MASFAMO e outros ministérios deviam trabalhar com entidades locais. Portanto, o Estado não pode fazer tudo. Às vezes os programas eles envolvem muito mais os departamentos ministeriais e deixam de fora a comunidade. Não. Se existe algum fundo, existe, até pode não ser um fundo financeiro, mas algum incentivo comunitário. Portanto, para que outras personalidades entrem e criem creches comunitárias, as oficinas, para que toda a criança, estando na escola ou não, primeiro, saia da rua, segundo, aprenda alguma coisa. Tanto é que, à medida que o Estado vai construindo as escolas, haveria uma parceria com essas oficinas. À medida que as escolas vão aumentando, portanto, vão saindo das creches comunitárias, das oficinas e vão integrando já o sistema formal de ensino. Portanto, se criássemos esta parceria, eu penso que sim, estabelecer um prazo, médio e longo prazo, teríamos a criança fora da rua, na instituição, a aprender valores para a vida. Porque o trabalho infantil, a exploração, depois deixa traumas na criança. Traumas que depois são difíceis de ser mitigados. Portanto, também essas equipas de assistência social deviam fazer o acompanhamento, ver quais são as crianças que já passaram por este trauma e fazer o acompanhamento, porque estamos a incidir muito no presente na criança, né? Mas seria nós o acompanhamento. Estamos a trabalhar com as administrações municipais, não é só o INAC, né? É um todo, porque quem responde pelos compromissos todos não é o INAC. O INAC, enquanto protetor, enquanto defensor dos direitos da criança, tem que saber da situação da criança no seu todo. Mas quando eu falo do município amigo da criança, por exemplo, o senhor sociólogo, amanhã sendo um administrador do lado do Catiungo, vai cuidar dos aspectos todos, desde a educação, a saúde, todos os aspectos que têm a ver com o bem-estar da criança. Depois de tudo isso reunido, porque o senhor administrador, com a sua equipa, é que vai ver quantas escolas existem, como é que nós podemos encaminhar as crianças. Este município vai trabalhar no sentido de ser, por isso é que nós estamos a denominar município amigo da criança, para que ele realmente trabalhe para o bem-estar da própria criança e não, como tem se visto na gíria, a criança está ali, o administrador está no gabinete, nem quer saber, e às vezes a criança está a ser espancada próximo da estrutura da administração e nem sequer se preocupa. Então, chamamos todos eles e nós realizamos o 8º Fórum da Criança o ano passado, por ocasião da Jornada da Criança, e fizemos esta reflexão. E agora estamos a andar em todas as províncias, em municípios,
estive recentemente em algumas, no sentido de chamarmos administradores. A sua assunção da responsabilidade para que o seu município seja amigo da criança. Ela assina e depois, quando um dia verem uma bandeira branca lá, então esta bandeira significa dizer que este município tem todas as condições para o município amigo da criança. E só para dizer que à volta da situação da criança, mesmo no âmbito da Jornada da Criança, nós vamos realizar agora um encontro nacional, ao fechar o mês de junho, com as crianças de todas as províncias. Para elas virem mesmo, não só falar de todas as províncias, será na província de Luanda. Não só elas falarem da participação da criança, porque a Convenção dos Direitos da Criança já traduz isso, que a criança tem direito à participação, dela poder expor e solicitar. Por que até agora ainda existem muitas crianças fora do sistema de ensino? Por que a saúde ainda não é a melhor? Deveria ser a melhor quando o compromisso número 1 é a esperança de vida ao nascer. Então, estarão ali os dirigentes, as crianças neste momento já estão a analisar a nível das províncias e elas próprias vão colocar estas preocupações a nível do encontro, para que os dirigentes então respondam, né? Vão ser elas próprias a trazerem os problemas, a levantarem as preocupações, para que então se mude o figurino da atuação da própria criança. Estamos a chegar na reta final. Fale-nos um bocadinho sobre o trabalho do INAC no combate à exploração sexual das nossas crianças. Nós trabalhamos, primeiro, pautamos para a sensibilização e informação. Em que sentido? Realizando palestras, para que as crianças saibam. Porque agora, por exemplo, eu posso, cada um de nós, porque não são só os homens a abusarem crianças sexualmente. Mulheres também estão a abusar de crianças. E podemos ir, o pedófilo ou o agressor tem várias formas de atuação. Oferecendo guloseimas e dizendo que está cada vez mais bonita, que está no mais bonito, e depois expõe a própria criança, ou eles expõem-se para que aconteça o mal. Então nós trabalhamos nesta vertente. E eu dizia que, fruto da campanha da violência sexual contra a criança realizada há 2 anos, foram 2 anos consecutivos, não significa dizer que paramos, não, deu origem a uma pesquisa. Porque nós trabalhamos com SOBAs, que são as autoridades tradicionais, trabalhamos com professores, com pastores, e tivemos um cenário tão preocupante que está ali a pesquisa. Já muitos têm o domínio dessa pesquisa, e nós depois também podemos fazer chegar a pesquisa, para terem uma ideia. Quando a criança é abusada sexualmente, o que é que o adulto faz? Quando a criança é vítima de trabalho infantil ou acusada de feitiçaria, o que é que o pastor faz para retirar o feitiço? Quer dizer, são várias situações muito críticas e que preocupam. E por outro lado, independentemente dessa situação, nós também trabalhamos na vertente de apoio psicossocial. O apoio à própria criança e à família da criança. Porque assim, quem abusou é o tio, mas o pai está a ocultar, porque o meu irmão vou expor à minha família. Mas aquela família não está bem psicologicamente. Porque eu posso até guardar algo, mas gerir a situação do abuso sexual é uma outra situação. Como temos pais também, progenitores, que são eles próprios que abusam e ainda, depois de abusarem, dizem-se, eu queria ser o primeiro, como não fui, foi o vizinho. Quer dizer, há situações muito tristes e nós trabalhamos e temos também a polícia, onde nós encaminhamos rapidamente os assuntos, no âmbito do sistema de proteção à criança, e automaticamente o prevaricador, o agressor, fica a contas com a justiça. Mas também ainda há famílias que vão e dizem, tu é que és culpada, ainda culpabilizam a própria criança, que ela é que é culpada, porque se não fosse ela seduzir o pai ou o tio ou o irmão, a família estaria bem e não estaria em situações que se encontram numa situação de penalização. E só para dizer que o abuso sexual tem sido muito triste e é necessário que as famílias estejam atentas aos sinais, porque todo o tipo de agressor dentro de casa dá sinais. Mesmo os filhos, muitas mães, na ânsia, temos que ir trabalhar para ajudar os companheiros ou para ajudar na sustentabilização em casa, deixam as meninas com os primos, 14.
eles estão num período de descoberta, né? Sai de criancinha, ainda é criança, mas daquele jovem sem pelos, sem barbinhas, e começa a ter. E logo também surge o interesse enquanto ser humano. E onde é que ele pratica? Na prima, na sobrinha de 3 anos, de 2. Então é necessário que cada um de nós esteja atento aos sinais e que também saibamos orientar bem. E porque se eu falar sempre, o pai e mãe, falarem ao avô, tio, falar bem com a sua sobrinha, neta ou filha, se alguém tocar nas partes íntimas, ela vai logo dizer, quando o papai chegar, ou a mãe vai dizer, o tio tocou-me aqui, o mano mexeu-me aqui. Porque há cenários muito tristes. E quando um pai às vezes diz, o abuso aconteceu na minha casa, doutores, não mexam nisso, que eu tenho capacidade de... Então, nós estamos com aquela ânsia de não, porque temos num determinado status na sociedade, esquecemos que aquela criança foi abusada e que terão consequências irreversíveis se não fizermos bem o trabalho de casa. Muito obrigada. Obrigada então, doutor João Sassando, e obrigada, doutora Elisa Gurgel. Terminamos então o debate subordinado ao tema a atual situação da criança em Angola. Já sabe, é sempre um prazer trabalhar para si.